E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Hoje é sexta-feira, dia de Sociologia. Ontem a gente teve uma pausa aí que eu fui cuidar da saúde, um pouquinho da cabeça, um pouquinho da minha hérnia. Mas já estamos de volta, já falei para vocês na aba Comunidade e também no Twitter. Certo, Sociologia. Hoje a gente vai para o nosso terceiro vídeo da nossa série sobre capitalismo. Hoje a gente vai falar do capitalismo financeiro, essa última etapa do capitalismo. Então fica até o final e já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Por que, Pedro Renault? Porque tem vídeo todos os dias aqui, história geral, história do Brasil, sociologia, filosofia, história da arte, sempre para ajudar vocês a entrarem na universidade e realizar esse sonho. Eu realizei esse meu sonho, eu me formei em curso superior, eu quero que vocês também realizem, eu quero que vocês curtam muito esse momento, o momento de entrar na universidade, certo? Então, gente, já curte também, porque ajuda demais o canal sempre a crescer, certo? Vamos falar então de capitalismo financeiro. Nós já tivemos então duas aulas, uma sobre capitalismo comercial e a segunda sobre capitalismo industrial, que eu vou deixar no card para vocês aqui no nosso curso de Sociologia, que eu explico nessa última aula especificamente de capitalismo industrial. Nós explicamos aqui as relações entre as teorias, né, os economistas clássicos como o David Ricardo e o Adam Smith, certo? Hoje a gente chega numa nova etapa, que é a etapa do capitalismo financeiro, que inicia principalmente em 1929, com a crise de 29, estendendo até hoje. A gente vai ver as principais características, o que a gente tem que diferenciar sobre as outras formas de capitalismo que a gente já falou aqui. Como vocês perceberam, esse capitalismo então ele surge em 1929, principalmente por conta dessa crise gigantesca do capitalismo, que foi a crise de 29, que teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Muitos historiadores, muita gente discorda, mas a gente consegue chegar num consenso de fato de que o liberalismo ele entra em crise, essa forma capitalista liberal entra em crise em 29, porque principalmente, a gente tem vídeo aqui de crise de 29, também vou deixar no card aqui mais específico sobre esse momento, tá? Porque as empresas, as indústrias americanas estavam vivendo um grande momento de euforia pós Primeira Guerra Mundial, os chamados loucos anos 20. E se produzia muito e se exportava muito, principalmente para fora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou a grande potência mundial após a Primeira Guerra Mundial, durante, na verdade, né? E eis que esse capitalismo liberal ele era de certa forma desenfreado. O Estado não interferia. As empresas produziam, as indústrias, todos os gêneros produziam muito nos Estados Unidos. Era um momento onde a concentração de renda era grande, porque o proprietário do meio de produção ele produzia, até o momento que ele perdeu. Começou a perder nesse jogo porque a produção se tornou maior do que o consumo. Então, em linhas gerais que a gente está falando aqui, deixa eu tomar uma água aqui, porque eu já vou perdendo minha voz, hoje eu estou de garrafinha aqui. Então, a produção se tornou muito maior do que o consumo, né? Em linhas gerais, Isso causou um estardalhaço na economia americana que afetou, de fato, depois o mundo inteiro. E dali se pensou novas formas de se manter o capitalismo. Nos Estados Unidos, uma das formas foi o keynesianismo, que foi lá propagado pelas ideias de John Maynard Keynes, que propunha uma nova forma de capitalismo, que as pessoas adoram confundir, porque acham que o keynesianismo é o socialismo. Não, o John Keynes, ele era capitalista, só que ele defendia uma nova forma onde o Estado teria, sim, um controle da produção, certo? As empresas privadas continuariam crescendo, mas nós teríamos a intermediação do Estado para poder tentar trazer aquela ideia de bem-estar social para as pessoas. A gente está vivendo um contexto onde a União Soviética, o socialismo, está em crescimento, e você precisa mostrar que o capitalismo ele não vai quebrar com essa crise, ele só vai se transformar. Então se tem aquela ideia de passar um estado de bem-estar social. E aí
a gente costuma dizer que o liberalismo ele entra em crise e o keynesianismo ele passa a dar uma nova linha para o capitalismo, que as empresas continuam crescendo, elas continuam se propagando dentro do capitalismo a propriedade privada, o controle dos meios de produção pela iniciativa privada é forte, é isso que é a base do capitalismo, só que é preciso ter um controle de Estado nisso, né? Então isso seria uma base do keynesianismo. Então o capitalismo ele passa a se modificar com o tempo. E aí a gente chega a entender o que é o capitalismo financeiro. Se no capitalismo comercial, lá na base do mercantilismo, nós tínhamos uma intervenção forte do Estado na economia, que era do rei absolutista, é diferente do keynesianismo, tá? Lá era uma intervenção total. No capitalismo industrial, a gente passa a ter esse liberalismo muito forte na economia, né? Esse liberalismo onde o Estado praticamente desaparece nas fórmulas econômicas dos países. Agora, nesse capitalismo financeiro que inicia a partir de 1929, como característica, a gente tem, principalmente, entendendo aí a questão da especulação financeira, a concessão de créditos, os juros, né, elevados, eles abaixam ou diminuem. As ações de uma empresa elas são especuladas principalmente na bolsa de valores. Então o capitalismo ele está funcionando nesse sentido, tá? Muito através da especulação. Qual empresa está valendo mais, quais efeitos que essa empresa faz para poder valer mais ou valer menos. E entrou um fator muito importante, que são os bancos, os banqueiros. Hoje, muito quando a gente vê debates políticos em cima dessa questão do capitalismo, muitos debates de crítica ao capitalismo vão em cima dos banqueiros, porque eles são como se fosse o centro da discussão do capitalismo financeiro. São os bancos que vão definir muito do que é colocado nesse capitalismo de preço de produto, de custo de vida, porque os bancos são responsáveis por isso que a gente falou, de aumentar créditos, diminuir créditos, conceder créditos, aumentar juros ou diminuir juros, conceder empréstimos, investimentos às empresas, isso quando não são os próprios bancos que são os proprietários das empresas. Então nós estamos falando de uma forma de capitalismo financeiro que está intimamente ligada à questão dos grandes bancos internacionais, dos grandes bancos mundiais, que eles definem a tônica do capital. Eles que definem, por exemplo, numa bolsa de valores, o investimento que se recebe de uma empresa ou não, quando você for comprar ações. Então, o banco está ligado a isso. Basicamente, no capitalismo financeiro, a sua vida pertence a uma instituição financeira como um banco. Vamos dar exemplo que fica mais fácil. Em 1945 foi fundado o FMI, Fundo Monetário Internacional. Tá? É uma organização financeira internacional e foi homologado, né, pela ONU em 1964. E qual que é o objetivo inicial do FMI? Entendam o FMI como instituição financeira barra um grande banco internacional de investimento. O FMI, então, ele foi fundado em 1945, pós Segunda Guerra Mundial, e homologado pela ONU em 64. O FMI ele tem como principal objetivo, inicial principalmente, contribuir com a reconstrução dos países, os países que necessitam de reconstrução. O FMI ele é mantido por vários países que são ligados à ONU, de fato, que contribuem com o FMI, e ele serve como uma instituição financeira que concede empréstimos e investimentos aos países que necessitam. Vocês já estão percebendo que aquele país que necessita do FMI, ele acaba meio que vendendo a sua alma financeira ao FMI. E aí você precisa ter um nome bom na praça, você não pode ter um nome sujo na praça enquanto país. Você precisa seguir algumas diretrizes que o FMI vai impor de uma comunidade internacional. Quero usar alguns exemplos aqui. Lá para essa crise de 2008, que vive ainda os resquícios dessa grande crise de 2008, há alguns anos atrás a gente teve aí uma grande crise da Grécia. A Grécia passou por uma grande crise onde faltava muito investimento em vários setores, mas principalmente em educação. E aí você tem estudantes que foram para as ruas exigindo mais investimento do Estado. E aí a Grécia ela passou por um momento onde ela teve que pedir um empréstimo novo ao FMI. Mas para pedir um empréstimo novo ao FMI, ela tem que seguir algumas diretrizes, ela tem que se comprometer a investir em tais setores. Então tem toda uma questão de corrupção que não pode acontecer, que o FMI ele exige que não possa acontecer.
e você tem os prazos para o pagamento. Só que em um determinado momento, um país, ele às vezes ameaça não pagar as suas dívidas com o FMI. Ele ameaça fazer o que a gente chama de moratória, né? A Argentina já decretou moratória, o Brasil decretou moratória já, principalmente nos anos 80, no governo Sarney, que é pagar a sua dívida e não pagar os juros. A dívida é muito menor do que os juros que é criado, certo? E a dívida do Brasil com o FMI vinha lá desde Juscelino Kubitschek. Isso é péssimo para um país, porque assim que ele precisar novamente de um novo investimento, ele deu um golpe no FMI. Ele não vai receber esse investimento, porque o FMI fala, você já decretou moratória, você não pagou os juros, você só pagou a dívida. Então, os países, eles necessitam muito do FMI. Essa especulação que o FMI traz para a gente, essa questão financeira. Atualmente, deixa eu passar uma informação atual, eu vou deixar um link aqui na descrição de uma reportagem para vocês. Atualmente, o Brasil, entre os 40 países em desenvolvimento, né, que a gente chama de emergentes, os 40 países em desenvolvimento, o Brasil é um dos que mais tem dívidas com o FMI. Certo? Essa dívida foi crescendo de 2013 para cá. Então nós temos aí cerca de 90%, mais ou menos 90% do nosso PIB é em dívida com o FMI, certo? Então vocês percebem que nós não estamos falando necessariamente de indústrias, elas existem, elas funcionam, elas fazem parte desse processo, o comércio também, mas nós estamos falando de uma questão financeira, de investimentos. Vocês percebem a característica desse capitalismo? Só que o capitalismo financeiro, ele também ganha um outro nome que vocês precisam saber, que é o capitalismo monopolista. O que é o capitalismo monopolista, gente? Olha só, prestem bem atenção. Monopolista porque às vezes um grupo, uma empresa ou um grupo de empresas cuida de determinado setor e monopoliza aquele determinado setor. Certo? Uma empresa ou um grupo de empresas. Quando é uma empresa só, ela monopoliza todos os produtos, toda a atividade econômica de um setor, ou quando a gente fala em oligopólio, é um grupo de empresas que monopoliza aquilo, não necessariamente só uma. Mono vem de um, então seria uma empresa. E acaba que todo o recurso financeiro de tal setor, ele acaba se concentrando nas mãos desses empresários ou dessas empresas. Tá? Então há uma concentração de renda. Lembra que o capitalismo, ele tem de fato a concentração de renda, é uma característica do capitalismo. Para o capitalismo funcionar, gente, é importante que vocês saibam disso. Isso é muito importante, tá? A gente precisa sempre fazer as nossas críticas e a gente precisa pôr o pé no chão para entender o capitalismo. Isso não tem como negar. Para o capitalismo funcionar, é preciso ter a concentração de renda, concentração de riqueza, onde um grupo, que seja ele pequeno ou médio ou até grande, mas no geral é pequeno, ele comanda tal setor e os outros têm que trabalhar para ele. Alguém tem que trabalhar para um grupo pequeno para poder acontecer a concentração de renda. O capitalismo funciona assim e não tem como negar isso. E através da especulação e da comercialização de direitos, um grupo específico acaba comprando outros grupos que trabalhavam naquela área também. Então você acaba monopolizando aquele setor. Isso aí é a coisa mais fácil de vocês acharem exemplos aqui. Esse processo que eu estou falando para você, a gente chama de holding, tá? O holding, então, é quando uma empresa grande compra as empresas que também trabalhavam naquele setor, que eram possíveis concorrentes, agora elas foram compradas por essa empresa maior e se elimina a concorrência. Você fez um monopólio. Esse processo a gente chama de holding. Vamos dar exemplos aqui, exemplos são básicos aqui. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode utilizar é a Google. A Google que compra, quando ela comprou o YouTube, quando a Google sai tentando comprar. E nem sempre ela consegue comprar tudo, mas hoje, muitas coisas que a gente tem no mercado, principalmente no mercado de internet, né, no mercado principalmente de alta tecnologia, vem da Google, que ela foi adquirindo com o tempo. Um outro exemplo que está muito famoso aí é a questão da Disney, quando a Disney compra a Marvel, quando a Disney compra a LucasArts, né? Então o Star Wars de repente passou a ser da Disney. Então acabou a concorrência no cinema, certo? Há concorrências porque há outros estúdios, né, que não sejam Disney,
mas ela vai aos poucos comprando estúdios importantes e aos poucos eliminando um tipo de concorrência. Então isso aí a gente chama de holding, né? É um capitalismo monopolista. E pode acontecer às vezes de não comprar, mas pode acontecer de fundir, certo? Empresas se fundem, aí a gente chama de trust, ou trust, né, como vocês quiserem chamar. Empresas se fundem e mantém-se um monopólio ou barra oligopólio. Acho que na questão dos bancos, Itaú e Unibanco, quando se fundiram, hoje a gente conhece como Itaú, não existe Unibanco, mas são duas empresas que se fundiram. E aí se mantém um mercado, se reduz a concorrência, tá? Então vocês percebem que nós estamos falando de uma economia puramente de especulação, de compra de empresas, de manutenção de monopólios e oligopólios. E esse é o capitalismo financeiro que a gente vive hoje. E vale lembrar um ponto muito fundamental aqui, um ponto extremamente importante para entender esse capitalismo financeiro barra monopolista, é a questão do crescimento das multinacionais e transnacionais. Eu digo a vocês não precisam necessariamente saber a diferença, porque hoje a gente não trabalha muito com essas diferenças entre multi e trans. Eu vou falar aqui para vocês na questão da origem, que já foi mais importante em tempos atrás, no surgimento delas, mas hoje a gente não precisa trabalhar com tanto isso, tá? Porque não faz tanta diferença na questão das nossas vidas enquanto cidadão que vai vivendo e consome esses produtos. As multinacionais são empresas que surgiram em países específicos e que se espalharam com filiais pelo mundo inteiro. E essas filiais, elas devem seguir as orientações da central, que está em um país específico. A grande parte dessas empresas multinacionais se transformaram hoje em transnacionais, tá? Então a gente não precisa fazer tanta essa diferenciação, é interessante saber, mas não é o ponto central da discussão. A transnacional, ela surge como multinacional, mas aquela sede específica, aquela sede central da multinacional, ela já não existe mais. Então você não tem uma sede fixa, você não consegue dizer que aquela transnacional, ela é, por exemplo, uma empresa de tal país. A empresa, a gente pode até falar, ela surgiu em tal país, mas hoje ela é uma empresa global, certo? Então, isso é interessante dizer sobre o capitalismo financeiro monopolista, essa relação entre multinacional e transnacional. O mais importante que a gente tem que pegar sobre essas empresas é que elas crescem tanto no mundo que elas se tornam realidade em grande parte dos países. Isso tem a ver, esse capitalismo, ele tem a ver com a questão da globalização, que é um tema bem voltado para a geopolítica, para a geografia política, que é quando o mercado cresce ao ponto de que essas empresas, esse capitalismo, ele está presente em grande parte dos países, funcionando em grande parte dos países. Basta você olhar para o seu lado, você vai encontrar um McDonald's, você vai encontrar um Subway, você vai encontrar uma padronização desse capitalismo no mundo. E essas empresas, elas crescem por especulação ou diminuem de acordo com o tempo, de acordo com as ações políticas naquele determinado local. Então a globalização, ela meio que padroniza os seus costumes, principalmente ligados ao consumo de determinados produtos. Isso é ótimo para o capitalismo financeiro, é ótimo para o capitalismo monopolista. Hoje sai um filme da Marvel, como tá para sair daqui a pouco aí Os Vingadores, tá todo mundo sabendo do filme da Marvel, tá todo mundo sabendo dos Vingadores. Em outros tempos não era assim, certo? Quando eu era criança já era um pouco diferente, que a gente, até mesmo a internet ajuda a essa padronização, tá? E o que acontece? Nesse processo todo, você diminui, você tenta eliminar, vai eliminando aos poucos, na verdade, todas as peculiaridades e diversidades culturais. A cultura popular, a cultura local, que a gente tem um vídeo aqui falando sobre cultura popular, inclusive, que está muito bacana, cultura de massas, cultura popular. Essa cultura popular, uma cultura local, ela tende a reduzir, ela tende a diminuir à medida que a globalização cresce, à medida que os padrões de consumo crescem, certo? Então, isso é muito interessante que a gente saiba, porque
Isso faz parte desse processo. O capitalismo ele se torna gigante. A gente está falando de um sistema, um modo de produção que hoje ele é extremamente flexível, ele é gigante. Vocês percebem que ele já é bem diferente do que se tinha no mercantilismo, no capitalismo comercial. Porque lá no capitalismo comercial, cada país tinha o seu capitalismo, a sua tentativa de fazer enriquecimento. Depois a gente passa para as indústrias, esse poder. Hoje a gente está falando de bancos de especulação, a gente está falando de empresas que são quase infinitas se você pensar no poder econômico dessas empresas. Então isso é o capitalismo financeiro. A gente está vivendo uma nova era do capitalismo. E lembre-se, ele é flexível. Se essa nova era se vê abalada, ele tende a buscar novas saídas. Mas essas novas saídas que ele tende a buscar precisam manter a base capitalista, que seria os meios de produção, a propriedade privada, a acumulação de capitais, certo? Então não se esqueça. É isso que define o que de fato é o capitalismo, certo? A distribuição de renda e de riquezas ainda se mantém precária nas mãos de poucos. Isso é o capitalismo. Se não fosse assim, a gente estaria falando de um outro sistema, de alguma outra coisa que a gente não vai nem definir aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Hoje é sexta-feira, feriado aí, sexta-feira santa, né? Eu tô aqui gravando para vocês, tô aqui editando, tô mandando vídeo para vocês, então curte aí porque ajuda demais se vocês gostaram desse vídeo, se ajudou de alguma forma. E não deixe de ver os outros vídeos aqui no canal também. Eu vou ficando por aqui, gente, ó, amo vocês de coração. Mais tarde não, mais pra frente eu vou bater um papo com vocês aqui sobre a nossa situação no canal, coisas que eu tô pensando aqui. Vou ficando por aqui, grande beijo, fui, amo vocês de coração. Bom feriado.